pegar uma determinada quantidade quando é bitola única, quando é modelo único, e ela vai então produzir, ela vai receber lá daquele 0,5 o capote e do 0,8 o enchimento. E aí ela vai fazer o capote, né? Vai colocar no molde e vai fechar esse molde. Supermercado. Fazer a feira. Aqui todos os dias a gente vai às compras, pega o que a gente precisa para trabalhar. A gente pega o que a gente precisa para trabalhar. E aí a gente leva então o que a gente precisa para trabalhar porque aqui a gente está no setor 04, a gente vai ali para o setor 05, umedece, e volta aqui para o setor 06, onde ela vai instalar, onde ela vai fazer o que for necessário para iniciar o dia de trabalho dos outros funcionários. Então, se a gente vai trabalhar, então ela vai adequar o grupo que nós vamos trabalhar. Ela vai fazer capote, ela vai fazer tincha, ou então ela vai fazer sapa. Ela vai preparar o fumo, vai umedecer, vai instalar, ou então vai simplesmente espalmar, pôr um peso em cima, vai levar para as meninas, ou então vai guardar aqui nessas caixas para fazer o estoque necessário para a gente ir trabalhando. Né? Maravilha. Nesse sentido. Então aqui a gente começa o trabalho. Aqui a gente está iniciando o trabalho da linha. Aqui esse setor aqui era para nós estarmos funcionando, mas a gente ainda não acertou a produtividade dessa máquina. Aqui é uma máquina igual àquela, só que mais moderna. Aqui é uma short filler, né? Então aqui trabalha o operário, porque ele coloca aqui, o braço mecânico leva para cá. Essa máquina é mais moderna porque ela já dá o charuto pensadinho e depois capeia a mão. Caramba. É uma máquina mais moderna. É uma máquina um pouco mais produtiva para fazer o short filler. Mas essa unidade está parada. Já sai pronto, já sai pronto. Uau! De madeira. Aqui a gente desce os fardos lá de cima do nosso estoque, abrimos e aqui a gente adequa o produto para ser utilizado. E a gente coloca nesses barrilzinhos. Aqui é o enchimento, é o que a gente chama de sal. A gente tira do fardo, nesse momento a gente dá uma chacoalhada, porque às vezes pode ter alguma terrinha, alguma poeira, e colocamos nessas bomboninhas. Então a gente dá uma amaciada no fundo, digamos assim, porque ele foi colocado nesse fardo e ele foi colocado prensado. Então o fundo está muito compacto, ele está muito duro, digamos assim. Então a gente vai tirar do fardo, vai dar uma chacoalhada nele, para ele voltar um pouco o formato dele, sabe? Porque é muito importante quando você faz o charuto esteja um pouquinho solto, para ele ter, digamos assim, um certo efeito mola, né? Porque senão você também corre o risco de fazer o charuto muito apertado, e aí não passa rápido. Por isso que é importante soltar ele para ele ficar mais original, digamos assim. Porque o fardo prensou muito ele. Nós estávamos no quarto 08, a gente veio para o 09. Viu uma foto como ela não está carregando ali para todo mundo? Tava? Nesse quarto 09 aqui, nós vamos fazer o capote. Então, o charuto que nós colocamos aqui na bobona, para ele ficar mais solto, elas vão pegar uma determinada quantidade quando é bitola única, quando é modelo único, e ela vai então produzir, ela vai receber lá daquele 0,5 o capote e do 0,8 o enchimento. E aí ela vai fazer o capote, né? Vai colocar no molde e vai fechar esse molde. Tu pegou o charuto? Ainda não. Esse é o trabalho que é feito aqui. Aqui a gente só faz a fase de desencapante. Normalmente ela, por exemplo,
Se ela trabalha de manhã aqui, de tarde ela trabalha lá capiando. Se ela trabalha de tarde aqui, no outro dia de manhã ela vai trabalhar lá. Sempre na inversão. A gente tem trabalhado no sistema de quem faz o capote também capeando. Porque aí dá mais rastreabilidade do programa. E a gente consegue identificar defeitos de produção, de erro, de mão, de enchimento mais fácil. Então os charutos foram feitos, né? Eles vêm para cá, nós vamos prensar eles de um lado, vira, abre, aí vai fazer o que ele está fazendo agora, você está virando, né? Olha o que ele está fazendo agora, ele vai virar o charuto, porque se você prensou o charuto, depois você tem que prensar ele dos dois lados, vira aí para a gente ver. Aí ele vai virar, vocês passaram por isso? Não passaram? Vocês viraram, porque tem que virar agora 180 graus para garantir que ele sofra uma certa prensagem dos dois lados. Como é que eles falam? É vira a cabeça? Não. É, Fazer o vira. esse daqui acho que Não vou vai passar falando vira a cabeça. É? Mordeu um pouquinho. Aqui a gente também vai colocar um móvel aqui para o museu que vai ficar no lugar dessa prensa. Porque essa prensa nossa tem história. Essa prensa aqui, ela foi fabricada pela Osenbruck. A Osenbruck é a empresa alemã que inventou o molde de madeira em 1877. Antes era só modelado com papel, tanto em Cuba como em qualquer outro lugar do mundo. Quem inventou em 1877, patenteou em 1878, 79 foi essa empresa. Pode parecer uma coisa simples hoje, mas não existia o molde de madeira. Então nós fazíamos o charuto e passávamos num papelzinho para dar um molde. Vocês foram lá na Dana, vocês viram como ela ainda trabalha com papel, né? No passado, as primeiras fábricas enrolavam o charuto à mão, né? E depois aquele charuto enrolado à mão, pegava um papelzinho e enrolava o charuto novamente à mão no papel. E aí passava uma colinha no papel, e aquele papel então ele servia como um canudo para modelar o charuto. Foi quando o pessoal da Osenbruck inventou o molde de madeira. Então o charuto continuou sendo feito à mão, só que aí colocava ele no molde de madeira, né? Hoje o que a gente tem de mais moderno é o molde de ABS, que é esse plástico duro aqui que ele faz um trabalho mais bem feito. Já é o que a gente tem aí de melhor. Mas a gente continua usando esse mesmo modelo que a Osenbruck inventou. Também reduz o tempo, né? Porque no papel fica uma quantidade de dias maior. No papel, porque o papel ele é mais difícil, né? A taxa de erro é mais fácil. Porque aqui o molde garante a largura, o comprimento, ele homogeneiza mais, né? O papel tem uma chancezinha de, né? Mais artesanato ainda. O risco de você ter mais grosso, mais fino no papel é maior. O papel suga um pouquinho nos olhos, porque o papel geralmente... Bom, aí já é uma questão, né? Que alguns dizem que sim. Né? Outros dizem Eu que acredito não, que sim também. Passa aquele gosto de celulose pro... Não, aí eu acho que não, mas eu acredito que ele tire um pouquinho. Ele ajuda a desumidificar um pouquinho. Mas tudo que desumidifica também acaba sendo absorvente, né? Ele acaba fazendo aquela função absorvente. E tira um pouco de nicotina, um pouco de óleo, um pouco de aroma. Mas só da última capa, né? Não do fundo. só da capa. Aqui, o que elas então, se elas estão aqui agora, é porque de manhã elas estavam fazendo capote. Então de tarde estão tapeando. O charuto que elas estão tapeando, normalmente elas fizeram de manhã. Aqui, por exemplo, a gente vai fazer o quadrado. Esse é o charuto quadrado. Ele, depois que ele é feito redondo, ele vai para o molde que a gente deixa ele quadrado. Esse aí ele vai ficar quadrado. E aqui a gente então está fazendo charuto, seja no molde de madeira ou no molde de ABS. Terminou a produção aqui de capeamento, a gente vem aqui para colocar a produção até terminarmos o lote de produção. Então esse aqui é o sistema de lote da gente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o lote 2306, eu sei que são 600, vão ser, né, 600 charutos robustos. Eu sei que a capa é Crioulo 2018, o capote é Mata Fina 2019 e o miolo é metade Crioulo, metade Mata Fina, né? Sendo que o Crioulo é 2018 e o Mata Fina é 2017. Eu sei que quem está fazendo esse charuto é Vandúcia Costa e eu sei que ela começou o trabalho dela no dia 20 de agosto de 2022. Então aqui eu vou dar continuidade, o próximo passo
eu enchendo este lote de charuto, né? Quando eu tiver 4 caixas cheias, eu vou levar para um freezer. Cada freezer recebe 4 caixas. Esse freezer, nesse exato momento, ele foi enchido hoje, ele está a menos 6 graus. Mas o objetivo aqui é que ele fique no mínimo menos 15, menos 16. Se ele não ficar menos 15, menos 16, ele corre o risco de não matar, de não estourar os ovinhos de Lasioderma. Para garantir que o ovos de Lasioderma estoure igual uma garrafa de Coca-Cola no congelador, os ovinhos do Lasioderma são muito microscópicos. Você tem que ter de menos 16 para menos 20, menos 22. A gente deixa o charuto congelar aqui 3 dias e ele tem que dar no mínimo menos 16. Para cima. É um ris resistente, então, né? Tem microscópio. Microscópio. E Então, ele, na verdade, eu vou ser sincero para ti, você não tem 100% de eliminação. Eu acredito. Não tem 100%. Há um residual que fica adormecido e que, com o passar do tempo, pode ir é microscópico. É realmente microscópico. É algo que... E é cíclico, então ele tem ciclo, né? E ele é cíclico. Ele tem Aí ciclo. não vai estourar no Ele tempo. normalmente ele não... a gente há exceções, mas normalmente ele não surge no inverno. Porque já é frio. Ele brota, digamos assim, ele eclode, né, no verão. Né? Mas há exceções. Né? Não é regular isso, mas há exceções. Já tivemos problema no inverno, é uma coisa fora do padrão. O padrão é não eclodir no inverno, o padrão é eclodir sempre no verão. Né? Quando nós passamos 3 dias aqui, nós tiramos essas caixinhas daqui e entramos com essa caixinha neste quarto. Apesar de a gente chamar choque térmico, aqui nós temos um desumidificador. O desumidificador vai baixar a umidade relativa do ar para que o charuto aqui congelado não molhe igual, vamos fazer aquele efeito da cerveja, sabe? Suado, né? Que ele liquefaz na parede externa da cerveja para não manchar a capa. Então ele vai ficar aqui num quarto onde a umidade relativa do ar é baixa e aí ele vai ficar aqui algumas horas, né? Se for na época do inverno, ele pode ficar até um dia inteiro. A umidade aqui está baixa e aí ele vai, eu não diria que ele não vai secar, ele não vai molhar. Ele não vai pegar a umidade que está no ambiente e liquefazer na parede do charuto, que pode não só aumentar muito a umidade, como também, dependendo da época do ano, pode dar morte. Então a gente tira esse excesso de umidade nesse quarto, que pode ser de horas ou então no máximo dia. Pronto, o charuto está perfeito para vir aqui para o descanso. O descanso... Eita. Podem entrar. Esse é o quarto. Nossa, que maravilha. Esse é o quarto que a gente deixa o produto descansando, mas na verdade o que verdadeiramente ocorre aqui é uma homogeneização da umidade. Esse é o principal fator aqui, tá? Então eu tenho que garantir que a umidade da capa, do capote e do enchimento seja mais ou menos igual. Se eu tiver a capa muito úmida, claro que o enchimento vai queimar fogo, vai pegar fogo mais rapidamente, vai fazer aquele túnel, vai sair aqueles olhos de coruja, vai dar um problema e o gosto também é terrível. O gosto fica muito ruim. Aquele olhinho que nasce do lado, né? Porque normalmente ele faz um túnel, ele vai queimando e às vezes ele sai para o lado, assim, queima, né? E o gosto é muito ruim, de charuto que queima torto ou então que queima mal. Porque na verdade, você repara que as queimas elas não funcionam em tempos iguais. Quando atropela, você tem fumaça da queima e você tem fumaça de uma, como eu diria, uma espécie de uma defumação do próprio charuto. Entendi. Ele começa a ficar pretejando assim e aí vem um gosto ruim, né? Isso muitas vezes é erro de umidade, tá? O charuto não está equilibrado do ponto de vista de umidade. Pode ser outros erros também. Não estou dizendo que toda vez é erro de umidade, mas a umidade às vezes dá esse erro sim. Então por isso que é muito importante homogeneizar, garantir que a umidade do charuto seja igual, capa, capote e enchimento. É o que a gente está fazendo aqui, equilibrando a umidade. Mas também você percebe uma certa acidez aqui no ar, um ar pesado, um ar talvez amônico, um pouco amônico. Tem uma liberação pequena que sim, há uma microfermentação aqui. Então aqui está ocorrendo uma microfermentação, então tem liberação, uma pequena liberação de amônia e de acidez. Perfeito. Né?
Essa acidez incomoda um pouco o olho, arde um pouco o olho, e a amônia ela irrita um pouco o nariz. É bem leve, às vezes é maior. Às vezes é maior. Então uma vez que eu vim, aquela fundo tava bem pesado. Tava bem mais Ah, pesado. tava bem pesado. É porque a gente está com muito produto pronto já para ir para o embalamento, né? Entendi. Aí já Quando dá o uma produto está diminuída, né? pronto para o embalamento, a gente classifica ele. E aí ele fica esperando agora ser vendido, né? Quando a gente não tem assim, perspectiva de vender esse charuto, tão cedo, ele não vai dar. E aqui a gente deixa ele para envelhecer. Aqui ele vai poder envelhecer à vontade. Então aqui ele vai ficar todo fechadinho no plástico. E quando necessário, quando está muito quente, a gente liga o ar-condicionado. Só isso. Madeira. Ou então tudo desumidificador, se tiver a percepção de que está muito úmido. Nesse momento estamos com uma umidade um pouquinho alta. Né? É que abre e fecha. Isso não é necessariamente um problema. 84% não é necessariamente um problema, porque os produtos estão fechadinhos. Estão no plástico. vedados. Então a umidade pode estar no ambiente, mas não significa que ela esteja aqui dentro. Né? E esse revestimento de madeira tem propósito ou é só... É só isolamento O mesmo, para cheiro é ficar mais bom. protegido, né? Aí eu botou o forrinho certo, né? Mas aqui são charutos que estão envelhecendo. Então, por exemplo, a que a gente falou lá do lote, esse aqui, por exemplo, eu sei que é um quadrado, ele foi feito em 7 de fevereiro de 2012, né? Aqui, por exemplo, eu sei que é um Petit Corona, que foi feito em 20 de dezembro de 2021. E aí eu tenho vários produtos aqui, por exemplo, esse aqui eu sei que é um Bullet, que foi feito 31 de agosto de 2020. Então eu vou ter charuto aqui de 4 meses e vou ter charuto aqui de 2 anos. Né? De 1 ano, de 2 anos, de 6 meses. Eu acho que o mais velho que a gente tem deve ser isso aí, 2020, está indo para 3 anos agora. Os mais antigos que a gente tem. Estão guardados aqui, estão descansando. O ar-condicionado ou então desumidificador. Se a umidade estiver muito alta, desumidificador. Se a temperatura estiver muito alta, ar-condicionado. Basicamente seria isso. E aí, decidido que o charuto está pronto para embalar, a gente vai agora para o embalamento. Aqui para não tropeçar. É, eu ia falar. Senão, deixa eu pegar aqui esse cara. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Nós vamos subir então as caixinhas, né, com os lotes aqui, né? Normalmente elas tiram o lote da caixinha e aí vão dando acompanhamento para o lote, porque elas vão embalando a caixinha para garantir que todas as caixinhas nossas tenham a inscrição do lote, no fundo. Então essa daqui, por exemplo, a gente está vendo aqui que é o lote 2247, né? E através do lote a gente pode fazer um acompanhamento de qualidade aí para minimizar erros. Porque assim, o que vocês viram aqui é artesanato. Da indústria. Da indústria. Aqui você viu gente enrolando charuto na mão. E ela pode fazer assim, um pouco mais assertivo ou um pouco menos assertivo. As folhas de fumo são umas maiores, outras menores, umas mais largas, outras mais estreitas, umas mais grossas, outras mais finas. É artesanato. É difícil porque não é uma coisa muito exata de produtividade, né? Então há a possibilidade de erros, né? E a gente aprende muito com os lotes, com o acompanhamento dos lotes e com o acompanhamento do trabalho. Aqui a gente está anelando e aí a gente vai então passar por procedimento de encaixotamento. A decisão de umedecer um pouco mais ou não vai depender da percepção do charuto, se a gente percebe que ele não está muito úmido, se a gente percebe que ele está um pouquinho, digamos assim, um pouco seco, né? E também do dia. Quando o dia está muito quente, é importante jogar um pouco de umidade. Às vezes não é nem para umedecer ele, é para que ele não perca a umidade que ele tem. E aí, se necessário, a gente liga o climatizador que também joga a umidade. Ou então o ar-condicionado. Aí elas se vêm ali. O mais importante é tentar manter a umidade, que hoje está um pouquinho alta, 84% aqui também. Às vezes a gente tem mais problema, diferente do que a maioria dos lugares tem, vocês lá no Rio, por exemplo, a gente tem mais problema com umidade do que com a falta de umidade. Entendi.
Então eu tenho, na verdade, mais aparelhos desumidificadores do que Do aparelhos que umidificadores. O que mais ocorre aqui é mofo. Se vacilar, tá bom. O mofo é quase que espontâneo. Caramba. Tomar cuidado, a umidade aqui. O ano inteiro a umidade aqui, ó, pra ser sincero. Poucas épocas do ano, mofo. Aqui a gente tem a finalização do embalamento, mas eu vou pedir para vocês subirem aqui mais uma escadinha. O que não falta é a escada. Almoçamos bem, pega mais calorias. Daniel é indispensável. Agora aquele ali é a figura, né? Histórica. Tá todo mundo animado, a gente pode subir mais uma aqui. Vambora. A gente aqui está no pé do morro, mais um motivo para a gente ter problema de umidade. A umidade aqui ela é natural. Aqui é o estoque da gente. Aqui e lá em cima, no 22 também é estoque. Aqui normalmente a gente guarda o produto que a gente vai trabalhar. Então por isso que eu falei lá embaixo, ó, aqui nós estamos com o supermercado, né? Lá é o supermercado. É o produto em uso. E esse aqui é o estoque de tabaco que a gente vai trabalhar. Uau. Para manter mais fresco, a gente tomou essa atitude de um tempo para cá, que é botar a manta térmica, né, debaixo da telha de barro, aí fica bem mais... quebra bastante a questão da temperatura, que é muito alta aqui, né? Quer dizer, agora não, agora está tranquilo. Você não controla a temperatura assim? Não controla, mas a gente tenta manter fresco, né? O importante aqui é fresco, por isso que a gente botou manta térmica debaixo da telha de barro, para tentar fazer com que esse ambiente fique seco e fresco, né? Digamos assim, não quente, né? Que a quentura do sol reflita o mínimo possível aqui. Aí a gente botou essa manta de alumínio com esse objetivo, que é a manta térmica. Aí botou em todo lugar, aqui tem a manta térmica, aqui e lá em cima. Todos os lugares aqui a gente botou. Aqui é enorme, né? É para quebrar um pouco da temperatura para ficar melhor abrigado, digamos assim. Tem mais escada ali. E aí você dá uma constante de não ter muita oscilação nem para cima nem para baixo. Nem de umidade, nem de frio, nem de calor. Os charutos, quando ficam prontos, vão pra cá, então. Não, ali é folha. Ali é antes de ir pro supermercado. Ah, tá, só folha. A Só ideia, folha. vou precisar de tal coisa. Aí desce pro mercado e começa a trabalhar. Né? Aqui a gente passa o short filler e aqui a gente faz as baguinhas. A gente faz esse maquinário. E no Festival Origens, aqui a gente faz a gente limpa esse terreno, bota a cadeira, tem aquelas lâmpadas ali, tá vendo? Fica bem iluminado aqui. Nossa. Aqui a gente normalmente faz a harmonização de chocolate, então esse ano vai ser de cachaça. Uau. A gente coloca, arruma bem bonitinho, coloca bastante cadeiras e coloca as mesas, né? Aí aqui dá pra colocar aqui bastante gente. Se você arrumar direitinho, aqui cabe 80, 100 pessoas tranquilamente. É a ideia, né, de poder fumar ao ar livre aqui. E nesse, digamos assim, quase como se fosse um palcozinho, a gente faz a harmonização. Perfeito. Com o parceiro do chocolate, então com o parceiro da cachaça. Esse ano vai ser o pessoal do Rio de Janeiro. Rio do Essa Engenho. parceria com a gente, Legal. de cachaça com charuto. Aqui, ó, picado. Short. Diferente do medium filho. O medium filho já é mais, né? Cuidado com essa escada que ela vai levar. É isso. E aqui é quando a gente precisa, né, escrever alguma coisa na caixinha de madeira, a gente faz nessa máquina Olha. mesmo. Maria. Ah, esse daqui é um mega diferencial. Tudo bom? Boa tarde. Terminando o processo de trabalho, a gente faz um congelamento de tudo que a gente embalou. Ou seja, aqui a gente faz um congelamento das caixas fechadas. Isso também esse é pra... congelamento aqui atualmente está sendo de 4 dias, está sendo maior do que o daquele. Aquele é 3, esse é 4 dias. Porque aqui é mais resistente, está fechado em caixa. Não adianta nada eu ter esterilizado lá, mas ficou naquele quarto. Eu entrei, vocês entraram, nós saímos, entramos, todo dia entra e sai. Quer dizer, pode ter entrada de gasoderma lá dentro.
Então não é garantido que não tenha nenhum problema lá. Mas mesmo que lá fosse garantido, a gente pega a caixa e leva aqui para cima. As meninas estão trabalhando, estão colocando a mão. Então você tem problema, sim, de bactérias, fungos, vírus e lazoderma. Então, O microscópio, se às vezes está num, aí começa a espalhar para mais. Ele é microscópico, até na respiração. Aí você embalou ele todo aqui, fechou ele em caixa, congelou aqui novamente a menos 22. Você mata tudo. Mata nova, o lazoderma que não morreu lá, o infeliz vai ter que morrer aqui, não é possível. Né? Mas assim, você também esteriliza, porque você está congelando aqui a menos 22. Nesse momento aqui ele está a menos 13, tá vendo? Está 24. Isso aqui foi um aprendizado caro pra gente. A gente teve uma época que o freezer estava congelando a menos 1, menos 2, mas nós não tínhamos acompanhamento de do padrão, né? E aí depois que o charuto começou a bichar no ponto de venda, que a gente descobriu que o freezer tinha perdido gás, ele continuou funcionando, porém de uma maneira fraca. E aí a partir de então foi um ensinamento que nós tivemos, a gente passou a fazer o controle. Todos os dias a gente anota quando o freezer está congelando negativamente, só para saber se o freezer está cansado ou não. Porque naturalmente, com o passar dos anos, eles vão perder gás, eles vão cansar e eles vão perdendo rendimento. Né? E aí é a hora que você começa a ter um congelamento meia boca, né? Nesse primeiro momento. E se você não faz o acompanhamento, chega uma hora que parece que está congelando, mas não está congelando nada. E aí depois de alguns meses é que você vai ter um monte de reclamação de cliente, já bichou. É um aprendizado que nós tivemos aí com o passar dos anos. A gente não imaginava que tinha que controlar assim, tem que controlar tudo. Então é um duplo congelamento, né? Da onde você não espera que elas acontecessem. Um duplo congelamento. A gente então. tivemos uma lição árdua de um equipamento novinho que nós compramos, um desumidificador. Nós colocamos o desumidificador para funcionar, quando ligou ele na tomada, ele ligou. Ele estava com um problema no termostato e nós viramos a costa e ele desligou. E aí passou o final de semana e ele não desumidificou nada. E aí estava numa época de chuva, numa época de umidade muito alta, nós tivemos uma perca gigantesca de charuto mofado. Porque a umidade aqui, às vezes, esse ano está tranquilo. Mas eu já peguei grãos aqui que o higrômetro fica doido. Ele dá 99 e se perde, parece que está chovendo de tão úmido que é o ambiente. A gente está na região da Zona da Mata, a gente está em Cachoeira, que é uma cidade baixa, a gente está a 20 metros acima do mar e a gente está do lado de um rio enorme. Então esse rio enorme do nosso lado, chovendo, uma região pé de morro, né, baixa, pronto, está feita a armadilha. Com certeza. Dependendo da situação, fica altíssimo. Seu cabelo percebeu a umidade? Mas aí a gente aprendeu todas essas coisas, que a gente tem que controlar, até equipamento novo quando você compra, porque eles também dão defeito. E aí, tudo é aprendizado na vida, né? O erro e acerto você vai melhorando para progredir. Aqui a gente controla a umidade e a temperatura. A gente sempre liga aqui o ar-condicionado e quando necessário a gente liga aquele climatizador ali que ele joga umidade também. Ali tem um umidostato que liga e desliga ele automaticamente, aquele umidostato ali. O umidostato, a intenção nossa de umidade aqui não é a de vocês de consumir. Ele normalmente liga a partir de 62, se eu não estiver errado é 64, e ele desliga com 69. Então a intenção aqui é conservar o charuto na faixa dos 67% de umidade. Um pouco abaixo do que você consome. O ideal para consumir, a umidade mais gostosa para consumir é 70, 72. Mais úmido um pouquinho. Eu prefiro eles mais úmidos, né? Mas não é a umidade de venda, de conservação de fábrica. A umidade de conservação de fábrica é um pouco abaixo. Perfeito. Então a gente trabalha aqui com 65, 66, 67%. Perfeito. Né? Estourando ali 68, 69, estourando. E aí quando a tabacaria pede, sai dessa sala. Né? Hoje, nesse momento, está perfeito. Aqui, está 69, está na medida. 69, Essa aqui eu vou levar pro Rio. Vamos, Gisele. Pega de um lado, eu pego do outro. Eu não, só se usar comida. aqui é o É, africana lá no Rio, Vou entregar lá. Os produtos prontos para venda. Aí sai de lá, já vem direto pra cá. Do freezer pra cá. Saiu daquele freezer e vem direto para cá. Aí não deu problema de suar nada. Já vai embalar. Tem, mas ele molha a caixa. É porque normalmente ele só molha a última Por fora, embalagem, né? Dentro não vai ter tempo.
Normalmente não. Se foi bem fechadinha e tal, bem protegido. E também sempre a última embalagem, né? Então, por exemplo, a tendência é ele molhar a caixa de papelão. Mas mesmo que vaze alguma coisa, a segunda molhação vai ser nesse plástico, né? Para ele molhar o charuto são as 4 camadas, né? São várias camadas, exatamente. Então ele sempre molha mais a última camada, né? Às vezes ele pode realmente molhar um pouquinho dentro, mas ele vai molhar o celofane, não a caixinha. E se passar o celofane, vai molhar a caixinha e não o charuto. Porque não pode também molhar o charuto, porque aí vai ser problema, vai dar um outro pegamento, né? Mas isso não ocorreu, graças a Deus, esse problema. Amador, consegue para nós alguns charutos não produzidos? Acho que